Bem-vindo ao canal Fortalecendo a Mente. Você sabia que a diferença entre desistir e vencer está na força da sua mente? Cada vídeo aqui é um combustível para a sua jornada de transformação. Hoje você vai descobrir algo que pode mudar completamente sua perspectiva. E o tema de hoje é o peso das expectativas. O cansaço de viver para os outros. Você está vivendo sua vida ou a vida que os outros esperavam de você? Essa pergunta incomoda, não é? Porque no fundo, você sabe a resposta. Você já se pegou fazendo algo que não queria só porque alguém esperava isso de você? Já disse sim quando queria gritar não? Já sentiu aquele aperto no peito ao imaginar a decepção no rosto de alguém que você ama? Se você está aqui agora, talvez seja porque está cansado. Cansado de viver uma vida que parece mais dos outros do que sua. E eu preciso te dizer algo. Esse cansaço não é fraqueza. É um sinal de que algo precisa mudar. Este vídeo não vai te dar fórmulas mágicas para agradar todo mundo e ainda ser feliz, porque isso não existe. O que eu vou te mostrar é algo que poucos têm coragem de dizer. Às vezes, para viver de verdade, você precisa decepcionar pessoas. E isso não faz de você uma pessoa má. Faz de você alguém que escolheu ser real. Aqui no canal Fortalecendo a Mente, a gente não tem medo de conversas difíceis. Fica até o final, porque você vai descobrir não apenas porque decepcionar os outros pode ser o ato mais amoroso que você pode fazer, mas também como fazer isso sem se destruir no processo. A prisão invisível. Existe uma prisão que não tem grades, mas prende do mesmo jeito. É a prisão das expectativas dos outros. Talvez você tenha escolhido uma profissão que seus pais aprovavam, mas que te esvazia. Talvez você permaneça em um relacionamento porque todo mundo espera que dê certo. Talvez você tenha se tornado uma versão tão editada de si mesmo que mal se reconhece no espelho. E o pior não é apenas viver essa vida que não é sua. É aquela voz constante que te cobra, que te lembra das pessoas que você vai magoar se escolher diferente. É a culpa antecipada que te paralisa. Então, você continua. Continua sorrindo quando está vazio. Continua sendo quem eles precisam que você seja, enquanto a pessoa que você realmente é vai morrendo um pouco a cada dia. E sabe o que ninguém te diz? Essa não é lealdade. Isso é autossacrifício disfarçado de virtude. É você se tornando um fantasma da sua própria vida. A verdade que dói. Mas aqui está a verdade. Você não pode viver plenamente e agradar todo mundo ao mesmo tempo, porque viver plenamente significa fazer escolhas autênticas. E escolhas autênticas, inevitavelmente, vão contra as expectativas de alguém. Quando você escolhe sua verdade, alguém vai se decepcionar. E isso dói. Mas você sabe o que dói mais? Chegar aos 50, 60 anos e perceber que você viveu a vida de outra pessoa. Que você nunca teve coragem de ser quem realmente era. O medo de decepcionar não é apenas sobre os outros, é sobre você mesmo. É o medo de ser visto como egoísta, ingrato, alguém que não é mais confiável. É o medo de perder amor, aceitação, pertencimento. Mas as pessoas que realmente te amam vão preferir ver você feliz sendo autêntico do que vazio sendo perfeito. E os relacionamentos que não sobrevivem à sua autenticidade talvez nunca fossem sobre você de verdade, mas sobre o papel que você desempenhava. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora, como você sai dessa prisão e reconstrói sua vida nos seus próprios termos. O caminho para a liberdade. Decepcionar os outros não é sobre se tornar insensível ou egoísta, é sobre encontrar o equilíbrio entre cuidar de si mesmo e respeitar os outros. E isso começa com algumas mudanças fundamentais na forma como você vê a vida. Gratidão não é obrigação. Muitas pessoas crescem acreditando que são devedoras, que devem aos pais por terem sido criadas, que devem ao parceiro por ter sido amado, que devem à empresa por ter um emprego. Essa mentalidade de dívida te prende em ciclos de obrigação que nunca terminam. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Você não deve sua vida a ninguém. Você não deve suas escolhas. Você não deve sua felicidade. O único compromisso verdadeiro que você tem é com sua própria autenticidade.
Existe uma diferença enorme entre gratidão e obrigação. Gratidão é livre, é você reconhecendo o que foi feito por você e levando isso no coração. É um sentimento que te expande, que te faz querer retribuir de formas saudáveis e genuínas. Obrigação é prisão. É você acreditando que precisa retribuir com sua liberdade, com suas escolhas, com pedaços da sua alma. É você tomando decisões, não porque fazem sentido para você, mas porque sente que deve isso a alguém. Você pode ser profundamente grato aos seus pais, sem ter que viver a vida que eles sonharam para você. Você pode valorizar um relacionamento sem ter que se anular nele. Você pode apreciar oportunidades profissionais sem se tornar escravo delas. Quando você entende isso, algo fundamental muda. Você para de tomar decisões baseadas em "eu devo isso a eles" e começa a decidir baseado em "isso está alinhado com quem eu sou". Você para de viver em dívida e começa a viver em escolha. Limites são amor próprio. A segunda grande transformação acontece quando você aprende sobre limites. Muitas pessoas confundem amor com ausência de limites. Acham que amar significa estar sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre colocando o outro em primeiro lugar. Mas isso não é amor. Isso é dependência emocional disfarçada de altruísmo. É você se perdendo na ilusão de que ser bom significa não ter necessidades próprias. Estabelecer limites não significa construir muros entre você e as pessoas. Significa construir pontes saudáveis. Significa dizer, com clareza e sem culpa: eu te amo, mas eu também me amo. E eu preciso cuidar de mim para poder estar presente de verdade. Isso se manifesta em frases simples, mas poderosas. Eu não posso fazer isso por você agora. Eu preciso de tempo para mim. Essa não é uma prioridade para mim neste momento. Pensa em situações reais. Quando sua mãe liga pela 5ª vez na semana, cobrando visitas e você já está exausto. Quando seu chefe sugere que você trabalhe no fim de semana de novo. Quando aquele amigo sempre pede favores, mas nunca está disponível quando você precisa. Dizer não nesses momentos não é crueldade, é autocuidado. E aqui está algo que vai mudar sua perspectiva. As pessoas que realmente te respeitam, que realmente te amam, vão entender seus limites. Podem ficar desapontadas inicialmente, mas vão entender, porque elas querem você bem, não apenas disponível. As pessoas que não entendem, que se ofendem, que tentam te fazer sentir culpa por estabelecer limites, essas pessoas estão revelando algo importante. Elas estão mais interessadas no que você faz por elas do que em quem você realmente é. Você não é responsável pelos sentimentos alheios. E chegamos à lição mais difícil, mais libertadora e talvez mais controversa. Você não é responsável pelos sentimentos dos outros. Você é responsável por como você age, por como você comunica. Mas você não é responsável pelo que elas sentem em resposta às suas escolhas saudáveis. Quando você muda, quando você começa a viver mais autenticamente, isso inevitavelmente gera desconforto nas pessoas ao seu redor. E não é porque você está fazendo algo errado, é porque você se tornou um espelho. Você reflete de volta para elas as escolhas que elas não tiveram coragem de fazer. Você mostra que é possível viver diferente, questionar expectativas, priorizar a autenticidade. E isso é profundamente desconfortável para quem escolheu o caminho da conformidade. Então as reações vêm. Críticas disfarçadas de preocupação, decepção expressa como amor, distanciamento justificado como proteção. E você vai sentir a tentação poderosa de voltar atrás, de se desculpar, de se fazer pequeno novamente só para que eles se sintam confortáveis. Mas aqui está o que você precisa entender. Se você fizer isso, você estará assumindo a responsabilidade por algo que não é seu carregar. O desconforto deles é deles para processar. A frustração deles é deles para entender. Você pode e deve comunicar suas escolhas com gentileza e vulnerabilidade. Eu sei que isso pode te decepcionar, e isso me dói também. Mas eu preciso fazer isso por mim. Eu te amo profundamente, mas não posso continuar vivendo dessa forma.
A forma como você comunica faz diferença, mas mesmo com toda a gentileza do mundo, algumas pessoas não vão aceitar. E você precisa estar em paz com isso, porque você só tem uma vida. E você não pode vivê-la gerenciando os sentimentos de todos ao seu redor. A liberdade que vem depois. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você realmente encontra essa coragem. Porque não é um caminho fácil, mas é um caminho libertador. No começo, você vai sentir culpa, muita culpa. Vai se questionar se está fazendo a coisa certa. Vai ter momentos em que vai querer voltar atrás. E isso é normal. Você está desaprendendo padrões de uma vida inteira. Mas então algo começa a mudar. Você percebe que está respirando melhor, que aquele peso constante no peito começou a diminuir. Você acorda um dia e percebe que está tomando decisões baseadas no que você realmente quer. E essa sensação, é o gosto da liberdade. As pequenas vitórias começam a aparecer e cada uma delas te fortalece um pouco mais. Você diz não a um compromisso que te esgotaria e o mundo não desmorona. Você compartilha uma verdade desconfortável com alguém próximo e a pessoa, embora surpresa, ainda está lá. Talvez você finalmente tenha aquela conversa difícil que vinha adiando. Talvez você decline um convite sem inventar desculpas elaboradas. Talvez você pare de responder mensagens imediatamente. São gestos pequenos, mas cada um é uma declaração. Eu existo, eu importo. Minhas necessidades são válidas. E com o tempo, você começa a atrair pessoas diferentes. Pessoas que admiram sua autenticidade, não sua conformidade. Relacionamentos mais profundos começam a se formar, porque agora você está presente de verdade, não apenas representando um papel. Você também descobre algo surpreendente. Muitas das pessoas que você achava que perderia não vão a lugar nenhum. Algumas vão se ajustar. Aquele amigo que parecia distante volta a se aproximar, porque agora vocês têm conversas reais. Aquele familiar que sempre cobrava finalmente te vê como um adulto capaz de fazer suas escolhas. Algumas pessoas vão até te agradecer por ter dado o primeiro passo, porque isso as inspirou a fazer o mesmo. E sim, algumas vão se afastar. Mas aquelas que se afastam estavam ligadas à versão falsa de você, não à pessoa real. E aqui está a transformação mais bonita. Você para de viver com medo. Medo de ser descoberto, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente, porque agora você está sendo exatamente quem você é, e isso já é suficiente. Você não está mais gastando energia mantendo máscaras. E quando você chega nesse lugar, algo mágico acontece. As conversas ficam mais profundas porque você está presente de verdade. Os relacionamentos ficam mais sólidos porque são baseados em quem você realmente é. Então, se você está ouvindo isso agora e sentindo aquele frio na barriga, aquela mistura de terror e alívio, eu quero que você saiba. Você não está sozinho. Você não é egoísta por querer viver autenticamente. Você é corajoso. Aqui está o seu primeiro passo. Identifique uma área da sua vida onde você está vivendo para agradar os outros. Só uma. E então pergunte a si mesmo: se eu não tivesse medo de decepcionar ninguém, o que eu faria diferente? Escreva essa resposta e comece a planejar como você pode começar a viver essa verdade. Antes de ir, responde nos comentários. Qual é a expectativa mais pesada que você carrega? Aquela que te impede de ser quem você realmente é. Dar nome ao que nos prende é o primeiro passo para nos libertar. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se inscreve no canal. Aqui no canal Fortalecendo a Mente, toda semana trazemos conversas reais sobre os desafios da vida. Deixa seu like para que mais pessoas encontrem essa mensagem. E compartilha com alguém que precisa ouvir que está tudo bem em escolher a si mesmo. Porque não é egoísmo, é sobrevivência emocional. É você escolhendo viver, de verdade. E se você quer continuar nessa jornada de autoconhecimento, clica nos cards que estão aparecendo agora na tela ou acessa a playlist do canal. Lá você vai encontrar outros vídeos que vão te ajudar a fortalecer sua mente e viver com mais autenticidade. Aqui é o canal Fortalecendo a Mente e a gente se vê no próximo vídeo. Fica forte, fica real e lembra,
Você não precisa da aprovação de todo mundo para ter o direito de viver sua própria vida.